Olá! A dívida da Coab de Bauru é um dos assuntos do Nesp Notícias desta terça-feira, 2 de abril. A inadimplência é só um dos motivos que levaram a Coab a chegar a uma dívida de 792 milhões de reais com os cofres públicos. A má gestão é apontada como principal causa da crise da companhia. Vereadores discutem epidemia de dengue enquanto casos da doença não param de aumentar. A gente começa falando da dívida da Coab. Esse assunto, mais uma vez, movimentou a sessão da Câmara de ontem. O presidente do Legislativo, Sandro Bussola, mesmo sendo da base aliada, fez críticas ao prefeito e cobrou mais comprometimento para resolver a situação. Ontem, vereadores fizeram duras críticas ao prefeito Rodrigo Agostinho. Quando eu fiz uma ligação recentemente, infelizmente a agenda do prefeito só vai estar disponível daqui 15 dias, era para se discutir esses assuntos. É para se discutir que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não pode estar agora sem fazer parte desse processo. Alguns parlamentares acusam o executivo de pouca participação no processo de negociação da dívida da Coab Bauru. Acho que é importante agora o prefeito municipal convocar o secretário de Negócios Jurídicos, mais o secretário de Finanças, para que venha fazer parte dessa execução e que até o dia 10 a gente tenha de fato o valor real da dívida da Coab e que a prefeitura mande com urgência para a Câmara Municipal o projeto de parcelamento dessa dívida, porque se a gente deixa a discussão como está, a cada mês que passa, o município de Bauru se endivida aproximadamente 3 milhões de reais e chegou a hora da gente resolver essa situação. O líder do governo na Câmara diz que a prefeitura vai agir na hora que for preciso. Quem tem o conhecimento técnico para tratar desse assunto é a Coab, porque a dívida é da Coab. O prefeito vem se preocupando, já disse isso publicamente, mas veja, nós precisamos primeiro determinar os valores da dívida. E eu tenho dito o seguinte, dia 10 de abril agora, é um dia extremamente importante porque nós vamos ter uma videoconferência aqui em Bauru com a Caixa Federal em Brasília. Nesse momento, a Prefeitura irá participar, a Coab irá participar e Caixa, além dos vereadores, participarão. E eu acredito como muito importante esse dia porque eu acredito que nós cheguemos num valor. No momento em que a Coab chegar num valor com a Caixa, aí a Prefeitura entra para elaborar o projeto de lei e mandar para a Câmara. Mas como a dívida da Companhia Habitacional de Bauru chegou a esse valor e quanto realmente terá que ser pago? A reportagem que você vai ver agora explica essas questões. Rosângela mora há mais de 20 anos no Meiridota. Uma residência financiada foi a chance de conseguir a casa própria. Mas ao longo do tempo, ficou sem pagar algumas prestações e teve que fazer um acordo com a Coab. Ela sabe da importância de quitar a dívida. Para não perder a casa, porque mesmo você está devendo pouco, acho que foi o ano passado, eu fiquei com 3 parcelas sem pagar. Daí veio aquele oficial da justiça, falou que ia tomar minha casa por causa de R$150. Então eu acho importante por causa disso também, né? Histórias de falta de pagamento são comuns em conjuntos habitacionais construídos pela Coab Bauru em 84 cidades do estado de São Paulo. Só aqui na cidade são 15 núcleos e tem gente que já não paga as prestações em dia há mais de 15 anos. A inadimplência é só um dos motivos que levaram a Coab a chegar a uma dívida de 792 milhões de reais com os cofres públicos. A má gestão é apontada como principal causa da crise da companhia. A diferença é que, se os mutuários não pagam as prestações, podem até perder a casa. Já a Coab acumula dívidas. Os valores mudam todos os dias. A Coab fala em um montante, já a Caixa Econômica Federal diz outro. Foi por isso que vereadores foram a Brasília na semana passada para saber qual é de fato a situação da companhia bauruense. São cerca de 120 contratos da Coab com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Eles somam os 792 milhões de reais. A companhia tem um crédito com o Tesouro Nacional de 432 milhões. Mas como deixou de pagar os seguros das casas e a taxa de administração, o crédito diminui. A Coab deve usar 328 milhões para o abatimento da dívida total.
é só fazer as contas. Se tirarmos os créditos, ainda resta um saldo devedor de 464 milhões de reais. No entanto, desse total, temos que abater os contratos que ainda são pagos pelos mutuários e pela Coab, no valor de 122 milhões. Então, o resultado final da dívida atual da companhia, apurado pelos vereadores com a Caixa Econômica Federal, é de 342 milhões de reais. Agora, uma das propostas é fazer o pagamento dessa dívida em 165 parcelas de R$ 2.600.000, com juros de 3,5% ao ano. Para o vereador Lima Júnior, essa é a melhor alternativa. Mas a dúvida é, a Coab poderá pagar? Nós precisamos saber qual é a capacidade que a Coab tem de pagar e o quanto ela pode pagar deste valor. Porque no momento que esse financiamento for realizado, aquilo que a Coab não pagar, quem vai ter que pagar nesse primeiro instante são os caixas da prefeitura, ou seja, a população de Bauru. A Prefeitura de Bauru é a maior sócia da Coab. Detém 76% da empresa. Para o FGTS aceitar essa negociação, a cidade teria que dar o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como garantia de pagamento da dívida. O FPM é hoje uma das principais fontes do orçamento de Bauru. O parcelamento da dívida deve ser aprovado pela Câmara Municipal. O prefeito Rodrigo Agostinho lembra que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura tem um limite de endividamento, que deve ser observado pelos vereadores. Nas condições atuais de parcelamento, a Prefeitura já não teria recursos, nem a Prefeitura nem a Coab, para poder arcar. Seriam parcelas aí de 2,5 milhões por mês, que dá algo mais de 25 milhões por ano. E a Prefeitura não tem isso disponível hoje no caixa. Então é algo bastante complicado e que a gente vai fazer um grande esforço aí para encontrar uma solução. A única questão é como que a gente vai fazer para poder equacionar esse problema, que pode afundar a Prefeitura, afundar a cidade. Então a gente realmente está levando isso muito a sério. Se a dívida da Coab com o FGTS não for paga ou parcelada, a Caixa Econômica vai acionar a companhia e os sócios na Justiça. Entre eles estão as prefeituras de Marília, Dracena, Santa Cruz do Rio Pardo e Piratininga, além de Bauru. Nós vamos acionar juridicamente todas as prefeituras e os sócios pessoas físicas. Agora, a gente sabe também que eles não têm capacidade para também arcar com essa dívida, né? Então, nós estamos entrando com medidas até para garantir, até do ponto de vista jurídico, essa questão. Mas a gente sabe que eles também não têm recursos para poder arcar com essa dívida. Então, nós estamos ainda buscando parcelamento em condições mais aceitáveis. Um município que não pagar a conta corre o risco de ter o fundo de participação sequestrado para quitação do débito, ou ainda parar no cadastro de créditos não quitados com o governo federal, o CADIM, o que inviabiliza o recebimento de qualquer verba de Brasília. Foi feito um exercício muito grande para que a gente se tornasse adimplente, pudesse receber esses dinheiros, tanto que nós estamos recebendo 118 milhões para a estação de tratamento de esgoto e tem a possibilidade de nós fazermos um financiamento, né, pelo PAC chamado PAC da Mobilidade, onde 40 milhões seria para asfaltamento nas ruas de terra dos bairros da nossa periferia e 13 para a revitalização da Rodrigues Alves, né? Se nós tivéssemos um cadastro de inadimplentes, nenhum dinheiro dessa ordem poderia vir para a nossa cidade. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre esse assunto com o presidente da Coab, Gasparini Júnior. E você vai ver que ontem os vereadores também falaram sobre dengue. Apesar da discussão, nada de concreto foi decidido. A gente continua a falar sobre a dívida da Coab de Bauru. Na entrevista que você vai ver agora, o presidente da companhia, Gasparini Júnior, explica os valores com os quais a Coab trabalha hoje e fala se a companhia tem condições de arcar com a dívida. A Coab, ao longo de todos os anos, principalmente na época do boom imobiliário que teve nos anos 70 e nos anos 80, ela tomou lá no fundo de garantia praticamente quase 800 milhões de reais para poder
construir no estado inteiro os núcleos habitacionais. Então, essa dívida, esse empréstimo, vamos dizer assim, ela pegou no fundo de garantia, seguindo todas as normas do sistema financeiro da habitação, para poder construir. Só que a contrapartida, ela tem que cobrar as prestações dos mutuários. Ao longo do tempo, essas prestações não foram cobradas como deveriam ser, ou seja, manter uma taxa de inadimplência dentro do razoável. Essa taxa aumentou consideravelmente por motivações várias, e aí hoje você tem que pagar a conta, você vai ter que devolver o dinheiro que você pegou lá há 30 anos atrás, para você devolver, repor o dinheiro que é do fundo de garantia. Nós estabelecemos o seguinte, que nós temos que cobrar o mutuário para pagar aquilo que ele deve para a Coab. Ele ganhou, entre aspas, uma casa, mas na verdade ele ganhou um financiamento para ele poder pagar e a Coab devolver para o fundo de garantia. E é isso que a gente vem fazendo. Para você ter uma ideia, em 2005, quando nós entramos aqui, a taxa de inadimplência era quase por volta de 70%. Hoje, passado 8 anos, que não é pouco, mas também é um processo lento e gradativo, nós invertemos a situação. Hoje você tem praticamente 15% de inadimplente, o que é uma taxa alta ainda para os padrões da Caixa Econômica Federal, que é 4%, 5%. Quando a Coab deixou de construir, que foi praticamente em 94, 95, ela só está agora arrecadando o dinheiro que o morador paga, que o mutuário paga. E se nós não ficarmos em cima, a pessoa realmente não paga. Tira da caderneta e vai pagar a net, vai pagar o celular, vai pagar outras coisas e não vai pagar a prestação da casa. Porque também a Coab não tinha vamos dizer assim, uma cultura, um sistema de cobrança efetiva para poder arrecadar, né? Então hoje você não, hoje a pessoa, você oportuniza aquilo que é necessário para a pessoa colocar em dia, ela não colocando em dia, ela vai perder a casa. E vou passar para uma casa para uma pessoa que está na fila, que está aguardando e que está pagando aluguel. Apesar da prefeitura ser acionista majoritária, ela não coloca nenhum dinheiro mensal aqui. Então a Coab sobrevive pelos próprios recursos dela. Então se ela fizer isso mal, esse gerenciamento de recursos, ela vai ter muita dificuldade. O que a gente está tentando fazer é racionalizar e otimizar isso. Logo em 2009, quando o Rodrigo assumiu pelo primeiro mandato, a gente já começou a trabalhar no sentido de acertar essa situação. Tanto é que em 2010 já foi um projeto para a Câmara onde acertou um pedaço. Quer dizer, na verdade, naquela época, eram todos os contratos que estavam vencidos e uns que iam vencer. O que aconteceu naquela época? A Câmara preferiu só acertar os que estavam sendo executados. Naquela época, eram só 3 executados. Entre todos os requisitos que a Secretaria do Tesouro Nacional exige, um deles é uma lei autorizativa, onde o município, o controlador, ele é o garantidor da dívida, ele é o avalista. Ou seja, se a Coab não pagar, a prefeitura vai pagar. E se a prefeitura não pagar, vai reter o FPM dela. Isso é o que está. E os vereadores estão preocupados com essa situação de o FPM ficar retido. Isso na legislatura passada e na nova. Nós estamos agora esclarecendo, e os vereadores também estão aprofundando mais, porque está vendo que a dívida, através de audiências públicas, através de informações, através de acesso, estão vendo que a dívida cresce praticamente quase 2 milhões por mês de multa, de impontualidade. Então, nós precisamos acertar isso o quanto antes. O que eles colocaram é a dívida toda, mas nós estamos discutindo ainda. Se colocar a dívida toda, vai praticamente dar quase 4 milhões por mês de retorno mensal. Eu não tenho condições de pagar a Coab. Ela vai fazer mais sacrifício, mais esforço, aquilo que for necessário, mas para poder minimizar o problema do município. É um problema da Coab, mas é do município também, que ao longo dos anos porque hoje está todo mundo desse jeito, mas aqui sempre foi a Lavonte e ficou e todo mundo sabia que ia passar 30 anos e ia chegar essa dívida. Hoje, por exemplo, eu teria condições de assumir 1,5 milhão. Pagar. Os outros 1,5 milhão, 2 milhões, é a prefeitura que teria que ver, mas tudo isso
ainda está, vamos dizer assim, precisa ser confirmado para ver os números corretos que vão chegar. A Coab, ela, ao construir quase 20 mil unidades em Bauru, nos anos 70, nos anos 80, ela contribuiu e muito para o desenvolvimento da cidade. Né? Quer dizer, isso gerou emprego, isso gerou famílias, enfim, gerou, para você ter uma ideia, que a população era 100 mil, hoje era quase 400 mil. Então, quer dizer, tudo isso gerou, a cidade despertou. Então, quer dizer, a Coab, então, ela cumpriu assim, uma função social, institucional, para poder desenvolver a região, para desenvolver a cidade de Bauru. Então, a Coab, vamos dizer assim, hoje é o patinho feio, hoje é o problema. Mas, na época, era a menina dos olhos, porque ela impulsionava, inclusive, o desenvolvimento da cidade. Então, por esse lado, eu acho que é justo a cidade pagar isso daí, porque ela usufruiu desse desenvolvimento. Além da dívida da Coab, outro assunto debatido pelos vereadores na sessão desta segunda foi o aumento do número de casos de dengue na cidade. Já são 2.037 pessoas infectadas e uma morte. A ideia era definir um programa de ações a longo prazo, mas as discussões não avançaram. A dengue foi a tônica do discurso de grande parte dos vereadores na tarde de ontem. A maioria estava preocupada com o avanço da doença na cidade. Em Bauru, os principais focos do mosquito Aedes aegypti estão nas casas. E uma das sugestões é tornar as leis municipais mais rígidas para quem não colaborar com a eliminação de criadouros. O vereador Faria Neto defende que os donos de terrenos sujos sejam multados em apenas 7 dias após serem notificados pela prefeitura. Hoje, o prazo é de 15 dias. Tem que pesar no bolso, multar. Primeiro a multa pesada, a multa bem cara. A multa falava em 20% ou 25% do IPTU. Eu mandei por 100% na multa e mais 100% na cobrança se o cara não limpou o terreno. A prefeitura ou faz ou manda fazer. Contrata uma empresa, terceiriza. Para o vereador Dr. Paulo, Bauru poderia ter um programa de combate à dengue com ações de prevenção e educativas que deveriam ser realizadas o ano todo, mesmo quando não houver uma epidemia. Todo ano nós temos dengue, então a necessidade de um programa, nós chamamos de programa ao invés de plano, permanente, que permita educar as pessoas em relação à prevenção de dengue e, além de educar, fazer com que sejam punidos aqueles que não seguem. Por quê? Porque é uma segurança pública, é um problema de saúde pública. O assunto voltou à tribuna depois de alguns vereadores terem se reunido na manhã de ontem com membros do Executivo para falar sobre a dengue. Foram 2 horas de discussões, mas no fim das contas, nada ficou definido. O vereador Lima Júnior foi quem sugeriu o encontro com o Executivo e ontem demonstrou descontentamento com o resultado da reunião. Olha, a palavra que eu defino o encontro é como frustrante. Foi feito diagnóstico, foi feito justificativas, foi feito lamentações, mas nenhuma ação efetiva, nenhuma agenda propositiva, nenhuma ação de governo para definitivamente, efetivamente combater esse problema foi estabelecido nessa reunião. Não é mais admissível nós não termos uma ação proativa, nós ficarmos somente olhando para o retrovisor, fazendo justificativas em cima da nossa incompetência. Para o líder do governo na Câmara Municipal, esse foi só o começo das discussões. Um assunto como esse, complexo como esse, eu acho que não se resolve em apenas uma reunião. Eu acho que tem que ter uma agenda obviamente que curta, para que ações sejam pré-determinadas, e não só para a questão da dengue, no caso específico desse ano. Mas nós temos que saber que nos próximos anos, se nós não fizermos nada desde já, o problema vai persistir. Veja, ações práticas, ações de combate à dengue, mas mais do que isso, ações de educação. Ações nas escolas, ações nas comunidades. Isso não se faz da noite para o dia. A gente faz um rápido intervalo e na sequência você vai ver que na semana em que o golpe militar completa 49 anos, a Unesp recebe debate sobre os direitos humanos. Voltamos já. Estamos de volta e depois de vários dias de sol, a chuva apareceu e com força em Bauru. Só hoje choveu 25,9 milímetros, um volume considerado alto.
Na hora do almoço, uma chuva forte atrapalhou o trânsito. Trechos da Avenida Nações Unidas, perto do Parque Vitória Régia, ficaram alagados. Veja agora a previsão do tempo. Chove agora em várias regiões do estado. Nas cidades de Assis, Ourinhos, São Carlos e Rio Claro, chuva forte com descarga elétrica. Até sábado o tempo fica instável. Em Bauru, o sol mal apareceu hoje. As pancadas de chuva foram intensas pela manhã e no começo da tarde. Há probabilidade de mais chuva ainda hoje. A umidade relativa do ar está em 86%. Os ventos sopram a 6 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 24 graus. Amanhã, os termômetros devem marcar 29 graus aqui na cidade e em Piratininga. A máxima em Agudos será de 27 graus. As doações para a campanha do agasalho já começaram. Roupas e cobertores em bom estado podem ser doados nos órgãos públicos municipais, como a Prefeitura. Neste ano, a meta é superar 150 mil peças de agasalhos arrecadados e intensificar a doação de cobertores. Outras informações pelo telefone 3223-1998. Bauru recebe nesta semana eventos da programação da Semana Nacional de Memória e Direitos Humanos. Hoje pela manhã, alunos do Colégio Técnico Industrial da Unesp participaram de uma palestra sobre a ditadura. O auditório do colégio ficou lotado. Alunos do ensino médio participaram de uma roda de conversa com professores e estudantes de jornalismo da Unesp. Carlos Roberto Pitoli, ex-preso político, contou sobre sua experiência de militância contra a ditadura. O professor Clodoaldo Cardoso, coordenador do Observatório de Direitos Humanos da Unesp em Bauru, também participou do evento. O observatório analisa questões relacionadas aos direitos humanos e mostra para os jovens de hoje como era o cenário político quando o país vivia os anos de chumbo. O que o Brasil vai ter que entender, e isso vai ser um processo lento, de que a memória de um país é fundamental primeiro, para entender o presente. Porque o que ocorreu no passado está ocorrendo aqui hoje, em outras formas. A tortura, a violência contra a mulher, contra o negro, o índio, os homossexuais, assim. Quer dizer, há uma cultura da violência, uma cultura do preconceito, uma cultura do autoritarismo. E isso aí tem raízes lá. Ainda na programação da Semana Nacional, a Unesp recebe uma exposição sobre a ditadura do Brasil. Os painéis contam momentos importantes do período de repressão política no país. A exposição fica até o dia 15 de abril no prédio da diretoria da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Pode ser visitada das 8 da manhã até as 9h30 da noite. O Unesp Notícias termina agora. Amanhã às 5h30 da tarde a gente está de volta. Tchau!